Boa tarde aos participantes dos planos previdenciários Prece 1 e Prece 2. Meu nome é Flávio Guedes, eu sou titular eleito do Conselho Deliberativo da Prece. Hoje nós tivemos lá na sede da Prece a posse do novo conselheiro do Conselho Fiscal indicado pela patrocinadora. E nessa posse estavam autoridades da Prece, presidente, diretores, conselheiros, além do diretor financeiro da SEDAI e do chefe de gabinete da presidência da SEDAI. O Antônio Carlos, chefe de gabinete, e o diretor da SEDAI, o Gustavo. E depois da posse desse novo conselheiro, foi aberta a palavra para os presentes. Eu, como conselheiro titular eleito do Conselho Deliberativo, fiz uso dessa palavra aberta e questionei, perguntei, quis saber de algumas coisas com relação à manifestada vontade da patrocinadora retirar o patrocínio do plano BD, daqueles que não migrassem para o novo plano financeiro. Todo mundo sabe, dia 1º de março, daqui a 8 dias, começa o processo de migração. Esse processo de migração, ele está envolto na desconfiança dessa vontade que a SEDAI, a patrocinadora, tem de retirar o patrocínio do plano BD daqueles que não migrarem. Essa migração para um plano financeiro, no meu entender, ela é muito boa, mas para a SEDAI, não para os participantes. E essa pergunta que eu fiz ao nosso diretor da patrocinadora, o Gustavo, ele respondeu com boa vontade e tal, mas a resposta dele e nada foi a mesma coisa, porque ele disse que aquele não era o fórum e que eles não haviam discutido ainda essa questão da retirada de patrocínio. Eles têm que discutir essa questão, só que a migração começa daqui a 8 dias. Como é que não discutiram? Se isso foi feito lá em 2019, essa manifestação de retirada de patrocínio. Fiz a mesma pergunta antes para o Gustavo, para o Antônio Carlos, o Tatá, e ele também disse que não tinha se debruçado nessa questão. Isso para a gente é muito ruim, depois eu conversei com ele na saída, e ele continuou dizendo que ainda não tinha debruçado sobre o assunto, que eles estão julgando a vida de mais de 2.500 participantes, a grande maioria fundador da Prece, a grande maioria são fundadores da Prece, e que eles não teriam como responder a gente, porque não tinham se debruçado. Eu achei essa resposta muito ruim, interpretei como uma falta de respeito a todos os participantes e a SEDAI. Essa atual direção da SEDAI não se manifestou nem um pouco preocupada com o que pode acontecer com a gente. E nós temos aí agora uma decisão muito complicada, que vai ser um mergulho em águas profundas e escuras, como foi em 2011, quando também haviam várias dúvidas lá com relação a papéis podres e com relação aos 430%, que seria a majoração das nossas contribuições. Ficou uma situação gravíssima, porque tem uma suspeita que eu queria ter conversado com ele também, queria ter abordado isso daí, que é a questão daqueles companheiros que migraram para o plano Prece CV vitalício. Esse CV vitalício também é um plano de benefício definido. Será que essa preocupação, essa ameaça de retirada de patrocínio paira sobre esses companheiros também? Porque é BD. E eles simplesmente não manifestaram interesse nenhum em conversar. Muito pelo contrário, afirmaram que não se debruçaram sobre o assunto. Essa falta de respeito com o trabalhador, ela é do Conselho de Administração da SEDAI, que também não se manifesta. Ela é da diretoria executiva da SEDAI, que também não se manifesta. E ela é da direção executiva da Prece, que também não quer discutir. Não faço crítica a ninguém, mas eu faço constatação. Nós fomos deixados ao léu. Na hora em que esse processo de retirada de patrocínio está manifestado no escopo do processo de migração e ninguém quer conversar absolutamente nada.
Como é que nós vamos julgar a nossa história de fundadores da prece e de todos os nossos recursos ali num buraco que a gente não sabe onde vai dar? Eu vou repetir mais uma vez. A migração do plano de benefício definido, um plano previdenciário para um plano financeiro, só é boa para a prece. Não é boa para a gente. Só é boa para a SEDAI. Não é boa para a gente. E quando aparece, é manifestado pelo diretor financeiro que ele não discutiu, não se debruçou sobre o assunto, aí eu fico mais preocupado. Isso para mim é uma irresponsabilidade com o passado e com a história de todos os sedaianos que estão nessa situação. Não vejo como migrar, não há condição. Lastimo muito que na direção da SEDAI existem sedaianos e na direção da prece também existem sedaianos que não se manifestam, não se preocupam com o que está acontecendo. Como é que ele vai ter coragem de pedir que um sedaiano mude o seu plano, migre para um plano financeiro, sem explicar o que é uma retirada de patrocínio? Tá muito ruim, gente. Todo mundo sabe que o buraco que a prece entrou foi em função da má administração feita por aqueles que a patrocinadora indicou de 2003, principalmente para cá. Então nós estamos aí com um problema muito grave. Alguns sindicatos estão se posicionando. No Conselho Deliberativo da Prece, os eleitos estão muito preocupados com isso e a gente não sabe aonde isso vai parar. Eu acho que migrar é dar um salto no escuro, num buraco sem fundo. Eu vou dizer mais uma vez para vocês, a migração de um plano previdenciário, como é o BD e como é o CV Vitalício, que não está aberta essa condição para eles, para um plano financeiro que é comandada pelo mercado, só vai ser boa para patrocinadora, que vai tirar o ônus de toda a responsabilidade que tem sobre a gente. Eu preciso que esse assunto seja abordado por todos os participantes. Isso foi até um indicativo de um desses dois senhores que representam a patrocinadora, que esse assunto tem que ser posto. Ele não está posto, só está sendo posto para a gente. Eu vejo muita dificuldade nesse processo de migração para que 55% mude de plano, migre. Vamos continuar conversando e a partir do dia 1º a gente vai ter a nossa posição se devemos brigar ou não. Eu acho muito complicado essa migração, um salto no escuro, onde a direção executiva da prece não tem o que nos informar. Ainda não se debruçou sobre o assunto, como o próprio chefe do gabinete falou, e o Gustavo, que é o diretor, não quis aprofundar as críticas. Eu fiz esse questionamento, ele me respondeu dizendo que aquele não era o fórum, mas também não indicou qual fórum que a gente vai disputar, e o Valdemir também fez um questionamento bem parecido, que nem resposta o Valdemir teve. Então, gente, vamos ficar alerta aí e vamos ver que essa migração é um salto no escuro. Eu não estou querendo saltar no escuro, não, ainda mais sem paraquedas. Gente, um abraço para todos vocês, vamos continuar nos falando.